Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. A nossa centroavante predileta já está em campo depois da quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, uma quarta rodada que traduziu 3 empates para os times de Minas Gerais, 3 empates com sabores diferentes. Então vamos começar do primeiro empate no sábado. Cruzeiro e Santos, 1-1. O time do Santos era realmente um time reserva, como está se dizendo? Bom dia, Paulo, bom dia para todo mundo. Reserva, super reserva, né? Reserva da reserva. O único titular mesmo era o Muricy Ramalho. Porque o Borges, na verdade, que é um jogador que vai ser titular no Santos, ele não pode jogar Libertadores e por isso ele veio. Aí você tinha o Roger ali pelo meio campo, que era um jogador que tem um cabelo igual o do Neymar. Sério? Mas era só o cabelo. O restante, nada. Desentrosado, com o Borges extremamente à frente. O Muricy pediu algumas vezes para que o time tentasse diminuir os espaços, mas não conseguiu, aí desistiu, ficou sentado no banco. Então, olha, quem perdeu o jogo foi o Cruzeiro. O Cruzeiro teve todas as chances possíveis e imagináveis e não conseguiu marcar. Voltou com aquela história dos erros das finalizações, um problema sério ali pela esquerda, a gente pode dizer. O Gilberto tentava fazer aquele corredor, mas tinha pouca ajuda. Acho que o Cuca demorou para fazer as substituições, ele poderia ter entrado com o Dudu logo na primeira etapa, porque o esquema de 3 volantes, quando você tem um time muito recuado, como é o caso do Santos, ele tinha dificuldade de penetração, precisava ser mais agudo. O Anselmo Ramon, que a gente esperava que jogasse um pouco mais dentro da área, não jogou. O Alisson fez uma partida muito ruim. Então, assim, o torcedor fala assim, mas o Cruzeiro jogou melhor. No volume de jogo, né? O torcedor gosta muito de ver o time no ataque, né? Mas efetivamente o fato dele estar ofensivo não significa que ele jogue bem. Significa que a outra equipe está dando espaço para ele fazer a jogada. Mas não significa que ele esteja aproveitando e nem fazendo disso uma boa partida. Resultado dessa confusão toda é que o técnico Cuca deixou a diretoria à vontade para resolver a sua situação. Deixar claro o seguinte, segundo a diretoria do Cruzeiro, ele não colocou o cargo à disposição. O que ele disse foi o seguinte, olha, pela situação que está, na situação que eu estou me encontrando, eu acho que vocês têm liberdade para estar pensando se vocês querem meu trabalho. Então, o que a diretoria do Cruzeiro preferiu fazer? Preferiu esperar até hoje, essa conversa vai acontecer hoje, se não estiver acontecendo agora, esperasse que o técnico Cuca tivesse uma tranquilidade e, na verdade, vai depender tudo de como o Cuca vai chegar hoje e se expor à diretoria do Cruzeiro. Se ele disser, olha, eu tenho condições de dar continuidade a esse trabalho, acho que eu consigo dar esse choque, essa motivação na equipe, eu tenho condições, ele permanece. Caso contrário, se ele chegar e dizer realmente, olha, não dá para mim mais, eu acho que para mim já deu aqui, e aí o Cruzeiro, então, vai buscar um outro treinador. Essa definição ficou para hoje. É muito precipitado dizer-se que nas primeiras rodadas, 4 primeiras rodadas do campeonato, desenha-se aquilo que será o campeonato. Mas todos nós sabemos que os pontos das 4, 5 primeiras rodadas são difíceis de serem recuperados durante o campeonato. São 12 pontos. E são dificílimos. E o Cruzeiro tem 2 desses. É onde você consegue imprimir aquilo que você vai fazer durante o campeonato. Até porque você tem equipes pensando em outras situações, como até a semana passada você tinha 2 equipes grudadas na questão da Copa do Brasil, você tem o Santos pensando hoje na Libertadores, você tem os times ainda se acertando em termos de contratações, então é a chance que as equipes mais acertadas têm de estarem pontuando, e por isso aí fica essa dúvida. O América, que acabou empatando com o Avaí, também levou um castigo no último minuto, porque o América estava melhor em campo, não estava aquela maravilha, mas estava taticamente, mas o time apresentou evolução, mais expressivo. Acho que Fábio Júnior e Alessandro é mesmo a dupla. Sim. O Rodriguinho pode ter uma chance como titular, porque também entrou e fez uma história dentro do jogo, e olha, no caso do América foi um castigo mesmo, mas é aquela velha história, as equipes mineiras estão com um problema terrível na marcação dessas faltas, principalmente nas laterais que as equipes têm feito, e o América foi castigado, porque foi uma confusão na defesa, ninguém se achava, e ele acabou levando o gol. Lembrando que sábado, 9 da noite, é o clássico, né? Cruzeiro e América. E aí a gente pode dizer, um Cruzeiro extremamente pressionado diante de um América que não vai tem a responsabilidade de vencer, mas não tem
E o que Cruzeiro está mais dos times responsável. mineiros foi o único que subiu na tabela de pontuação, que vai para o 14º lugar, mas tem o mesmo número de pontos do Ceará, embora tenha um saldo de gols. O Cruzeiro continua em 17º. O Cruzeiro continua em 17º, o Atlético em quarto com 7 pontos, já distante de 5 pontos do primeiro colocado, que é o São Paulo, que tem 12. Por falar em Atlético, eu ouvi uma série de queixas, depois fiz questão de observar os melhores, assisti alguns lances direto durante a transmissão, depois vi os melhores lances, vi uma série de queixas do juiz. Eu acho que o Atlético foi operado, na minha modestíssima opinião. E o Bahia também, né? E o Bahia também, porque foi lance de um lado e de outro. Na verdade, o Marcos André, que era um árbitro que estava estreando em termos de Série A, acho que ele não volta mais não, porque vou te dizer uma coisa, tanto no caso do Bahia quanto no caso do Atlético. O Bahia chegou a marcar um gol legítimo com o Fael, ele deu um impedimento do Jobson que não existiu, o Jobson na cara do Renan, da mesma forma como ele anulou um gol do Atlético que era legítimo. Então, vamos dizer o